Com mais de 3 décadas de história, o Sindicato das Indústrias da Madeira e do Mobiliário de Linhares e região norte do Espírito Santo, Sindimol, tem em seu quadro de associados mais de 60 empresas do setor, que juntas geram aproximadamente 2.800 empregos. Instalada em Linhares, região norte do Espírito Santo, distante a 130 quilômetros da capital, Vitória, possui uma sede de 40 mil metros quadrados, estruturada para atender aos associados em todas as suas necessidades, com uma base associativa sólida e um modelo de negócio voltado para o crescimento dos empresários do setor. O Sindimol é responsável pela elaboração e implantação de projetos de desenvolvimento em parceria com instituições públicas e privadas, articulação de benefícios, incentivos fiscais para o setor, formalização de convênios que proporcionam uma série de benefícios e vantagens exclusivas a seus associados. O Sindimol é reconhecido como uma das mais importantes instituições de apoio ao desenvolvimento do setor de madeira e imobiliário no Espírito Santo e até, por que não dizer, do Brasil. E para falar mais sobre a importância do associativismo para o setor moveleiro de Linhares e região e também do Brasil, temos hoje conosco o presidente do Sindimol, Bruno Barbieri. Seja muito bem-vindo, Bruno. Se apresente ao público setor moveleiro, por favor. Ei, Carlos, boa tarde. Obrigado pelo convite. Meu nome é Bruno. Eu estou presidente do Sindimol hoje. Como você bem mesmo disse, uma instituição que representa o nosso polo aí a nível Brasil, se não te falar a nível mundo, né? Uma instituição na qual a gente tem um respaldo muito grande nesse mercado que a gente atua, e assim, a gente está sempre em busca do melhor e mais produtivo para o nosso associado, né? Então, Bruno, antes de entrar no assunto sindicato, eu quero passar um pouco pela sua empresa, a MGM. A MGM é uma empresa que atende o setor de nicho, trabalha com cozinhas, móveis para banheiros, cubas. Fala um pouco para nós sobre a sua empresa. Então, a MGM é uma empresa relativamente nova, nós estamos há 17 anos no mercado, né? Hoje a gente está sediado aqui no Polo Moveleiro de Linhares, temos uma área, quase 40 mil metros quadrados de área, 300 funcionários, produzimos, na média, de 60 mil armários mês, estamos no nicho de material de construção, né? Home center, material de construção. A gente vende armário para banheiro e cozinha montado, a gente entrega isso montado, é peculiar, é característico do material de construção isso, né? Nós estamos atendendo hoje do sul do país até Manaus, né? Uma grande expansão, temos um produto bem conceituado no mercado, né? E falando de MGM, que é muito fácil de falar daquilo que a gente vive, né, daquilo que a gente pratica o dia todo, uma empresa que visa sempre o bem-estar do funcionário. A gente procura sempre ter uma aproximação do cliente, mercado, funcionário, sempre muito próximo, né? E a gente procura manter a nossa sede sempre muito arrumadinha, a gente preza pelo verde aqui, a gente gosta muito da planta, do verde. Eu acho que isso humaniza muito e nossa área é muito bem cuidada aqui, digamos assim. Tem uma comunicação gráfica bem interessante também, né? Um projeto visual bem interessante. Eu acompanho pelas redes sociais. Que bom, que bom. Você falou de 17 anos de empresa, certo? E Isso. A empresa, desde que surgiu há 17 anos, ela fabrica a mesma linha de produtos ou ela... O mesmo produto. Na realidade, a MGM derivou da Cimol, né? O Guidini, que é nosso sócio aqui. Que é o ex-presidente do sindicato, anterior à sua antecessor a mim. Ela derivou da Cimol, né?
Eu não nasci junto da MGM, eu entrei um pouquinho depois. Então, assim, o Guidini terceirizava isso com outro fabricante e aí o fabricante deixou de fabricar com o Guidini e passou a fabricar, a Simol passou a fabricar, só que o nicho dele crescia muito mais, né? E isso aqui é um produto muito dedicado, um produto muito específico para o ramo de atuação. Aí ele montou a MGM, ele e o Valdir Massucati. E daí, logo depois, eu entrei e estamos aí 17 anos e estamos no material de construção desde da fundação. Quais são as principais regiões atendidas? Hoje a principal região é São Paulo, né? Não tenho dúvida. E a gente trabalha muito, até por causa da posição geográfica, o Nordeste, né? Tem uma grande expressão no Nordeste inteiro. E quanto que a MGM cresceu em 2021? Então, 2021, comparar com o ano de 2020 é uma comparação muito complicada, né, Carlos? Então, vamos fazer uma média de 2019, 2020 e vamos crescer 2021. A gente cresce aproximadamente 18% em relação a 2019. Né? Em volume físico. Isso. E a 2020 não tem parâmetros, né? 2020 foi um ano muito atípico. E 2022, o que você espera? Então, a gente tem um planejamento para 2022 um pouco mais pé no chão, né? Até porque a gente tem algumas indefinições no país, a gente tem uma inflação que é latente, nós temos um ano eleitoral, nós temos uma política ainda econômica meio conturbada, então a gente tem um planejamento um pouco mais ponderado com relação a 2021. A gente pretende crescer algo em torno de 8%, 8 a 10%, né, em 2022, mas isso com novos mercados, com exportação, com novos produtos, buscando também novos nichos, né? A gente está partindo agora para alguns produtos desmontados, que a gente vai buscar novos nichos realmente para agregar já no início de 2022. Legal. O segmento do materiais de construção, ele trabalha muito ligado à indústria moveleira e a indústria moveleira ao material de construção, né? Quando o material de construção está bom, o moveleiro também acompanha. Isso aí, eles são linkados diretamente. Entrando na temática sindical, gostaria que você falasse a respeito da sua trajetória no sindicato. Quanto tempo você já é associado? Como é que começou a sua vida sindicalista? Nós somos associados desde a fundação, né? A MGM tem 17 anos de filiado ao sindicato. Até porque 17 anos atrás o Guidini também era presidente, então não tinha nem como não associar. Então, nós somos associados desde a fundação. E sempre participei das reuniões e tudo, mas muito menos ativo, né? E na última gestão do Guidini, nas últimas gestões, né, a gente começou a participar um pouco mais ativamente. E no ano passado veio na gestão anterior, que era do Guidini, eu estava como diretor administrativo. E o Guidini já tinha combinado que ficaria só uma gestão e acabou lá que, num consenso, eu assumiria por essa gestão 2020-2023 a presidência. Nesses 17 anos que você é associado, então, você viu a grande transformação que a indústria de móveis de Linhares e região teve. Em termos de sindicato, quais foram os principais ganhos que o setor teve nesse período que você acompanhou, vivenciou? Olha só, quando a gente fala de Sindimol, é até difícil falar como sindicato. Vamos falar que hoje o Sindimol é mais uma agência de desenvolvimento do que um sindicato. Então, assim, em 17 anos, nós conseguimos Compete, que é um benefício do Estado. Em 17 anos, nós conseguimos a Placas do Brasil, que veio via sindicato. Em 17 anos, nós conseguimos viabilizar novas tecnologias, novos produtos, tudo isso em grupo. O grande diferencial do Sindimol é sempre essa união
que existe entre as empresas, né? É um sindicato forte, é um sindicato pequeno, teoricamente pequeno, mas muito forte, porque o associativismo, a união, é a palavra que reina lá, né? A coluna cervical do sindicato, né? Então, em 17 anos, nós vimos empresas nascer, nós vimos empresas morrer, né? Eu acho que isso, infelizmente, é um ciclo do mercado, não tem jeito, né? Mas a gente viu as empresas que engatinhavam há 17 anos atrás, posso falar pela nossa, decolarem, né? Estarem hoje a nível nacional entre as maiores e melhores do mercado. Então, isso é muito gratificante para a gente. E sozinho não dá para fazer isso. Eu quero até dar um depoimento para você que está nos assistindo agora, de que o Sindimol é, sem dúvida, de fato, um grupo de pessoas e empresas realmente engajadas, articuladas, envolvidas e comprometidas com o associativismo. Se tem um lugar no Brasil em que o sindicalismo patronal funciona na área moveleira, é em Linhares. Eu conheço um pouco da capacidade que essas pessoas, essas empresas têm. Agora, o seu mandato começou quando agora? Recente? 2020. E vai até quando? 23. E quais são as suas principais bandeiras que você... Então, quando a gente resolveu assumir lá a diretoria nesse momento, nós montamos uma nova diretoria, né? Saiu todo mundo e montamos uma nova diretoria. E a grande vantagem dessa Entrou nova a força jovem, né, Bruno? é que a gente colocou só realmente só a o força Lúcio jovem. para tomar conta de Só você. Só o Lúcio, o Lúcio é o nosso pé do boi, né? O Lúcio lá é a nossa razão, né? Tá Nós certo. vivemos pela emoção, o Lúcio é a razão. Mas assim, nós montamos um planejamento estratégico voltado para vários eixos, né? Primeiro, saber a necessidade real dos associados. 60 associados, nós temos aí 14 que são grandes empresas de produtos de seriado, nós temos lá umas 20 marcenaria, temos o pessoal do sofá, temos algum fornecedor. Então, a gente segmentou isso e está tentando ajudar por segmento, né? Porque, de repente, a minha prioridade da indústria seriada não é a mesma necessidade do marceneiro ou do pessoal do sofá, do estofado, né? Então, a gente segmentou para tentar ficar mais próximo. Montamos diretorias, estamos tentando ficar mais próximo dele. Uma outra, acho que a nossa principal bandeira da gestão é, de fato, mostrar para a comunidade, mostrar para a sociedade que a indústria moveleira de hoje não é a indústria moveleira de 20, de 30 anos atrás mais. É mostrar para a sociedade que a indústria moveleira de hoje tem tecnologia. É mostrar para a sociedade que a indústria moveleira de hoje ela tem muita tecnologia e muita oportunidade. Porque Linhares, principalmente, é um lugar de mão de obra muito disputada, né? Nós temos aqui grandes players, grandes empresas que a gente acaba tendo uma concorrência pela mão de obra muito grande. E a gente acaba perdendo mão de obra porque as pessoas achavam que a indústria moveleira não tem mais oportunidade. Gente, nós temos oportunidade. E a gente mostrou isso para a sociedade. E junto à parceria com o Senai, por exemplo, nós estamos montando curso de capacitação para operador de máquina de indústria moveleira, né? Então, a gente está mostrando para a sociedade que venha para a indústria moveleira porque tem oportunidade, tem tecnologia e tem grande respaldo para a população, né? Afinal de contas, a gente tem hoje quase 3 mil empregos, né? Nós somos o precursor da industrialização da cidade. E isso, acho, tem surtido efeito, a gente tem melhorado a mão de obra, tem atraído mão de obra jovem, né? Que tem a mão de obra jovem tem essa necessidade da tecnologia, é latente essa necessidade pela informática, pela eletrônica, então a gente tem conseguido absorver isso, e isso tem sido bem satisfatório para a gente. Você falou uma coisa que me chama a atenção, que Linhares é uma cidade que tem uma economia muito pujante e bastante diversificada também. A gente vai aí do petróleo até a industrialização de sucos, por exemplo, passando pela indústria moveleira.
Como é Agora que vocês... chocolate. Oi? Agora chocolate. Agora chocolate também. Então, É. sempre tem alguma novidade aí nessa sua cidade incrível, maravilhosa, chamada Linhares. Como é que vocês fazem para reter, para treinar e para aprimorar a mão de obra, tendo em vista que cada vez mais é necessário qualificação, né, para operar essas máquinas incríveis, tecnológicas e, ao mesmo tempo, o investimento tão alto que elas representam? Então, isso foi, como eu disse agora, uma das principais bandeiras. Parceria, Senai está aqui de portas abertas para a gente, e nós não tem jeito, quando você tem uma concorrência muito latente, você tem que se movimentar. Então, nós aprendemos a trabalhar. Hoje, a gente paga compatível às outras indústrias, a gente tem benefício compatível, ou melhor, do que as indústrias que estão aqui, né? Porque senão você fica de fora. Você acaba não retendo a mão de obra. E sempre buscando algo melhor para o funcionário. Ele precisa entender que ele faz parte da equipe, ele precisa entender que a empresa que ele está, ele tem uma participação que é muito importante, que ele faz parte daquilo, que o móvel que ele faz, ele tem participação. Então, tudo isso a gente tem mostrado ao colaborador e tem dado resultado. Tem dado bastante resultado. Além de você ter atuado, então, nessa retenção e qualificação da mão de obra tão necessária para a indústria moveleira, quais os pontos das suas bandeiras que você já atingiu o objetivo até esse momento? Então, a gente fez a capacitação, nós colocamos segmentamos o sindicato, e assim, nós pegamos um ano de 2020 muito complexo, né? Pandemia, matéria-prima, essa maluquice que o mercado viveu. Então, a gente conseguiu contornar tudo isso. E o planejamento é bem extenso. Nós temos uma atuação junto das empresas. Hoje a gente tem o Sindimol presente, nós vamos lá, uma vez ao mês, pelo menos, eu visito um associado, a gente vai lá ver a necessidade, nem que seja para bater um papo. E a gente não vai atrás do associado que está lá todo dia, não. Nós vamos atrás do associado que está longe, trazer ele de volta para a nossa base, trazer de volta para a reunião, né? Mostrar a importância do setor, tudo isso daí. Então, assim, eu acho que a principal bandeira é essa situação da capacitação, esse associativismo latente que a gente tem, que a gente não pode deixar de sempre estar falando dele, né? Você é presidente de um sindicato que já teve nomes expressivos no comando. Eu me lembro no momento do Luiz Rigoni, do Paulo Nascimento, Ademilson Guidini. Quem mais você cita como referências nesse tempo de vida do Sindimol? Então, cara, assim, sem causar ciúme aos demais, mas o Guidini é meu grande mentor, né? Com certeza, né? Vocês têm vínculos de diversas formas. Nós são 17 anos de relacionamento já, né? E além de sócios, são grandes amigos então eu acho que ele é a minha grande referência de presidente de sindicato, né? Sem causar ciúme ao Paulinho, ao Luiz. O Paulinho tem um empreendedorismo nato, né? Uma capacidade de raciocínio muito grande. O Luiz é um exímio político, mas o Guidini foi meu grande inspirador aí, meu grande mentor, e até hoje é meu grande conselheiro. Eu falo para ele que ele é o presidente emérito do Sindimol e ele está eleito conselheiro do Sindimol. Isso é vitalício. Que legal. Eu sou um adepto militante do associativismo. E nunca é demais a gente fazer uma chamada, até para a própria base sua, mas mais do que isso também, a gente vai estar chegando nesse momento no Brasil moveleiro como um todo, né? É muito interessante olhar quais são os benefícios que o associado, no caso do Sindimol, tem para a gente mexer com essa capacidade de se associar às empresas. Então, olha só, qual é a grande vantagem de ser associado do Sindimol? O acesso que a gente tem aos órgãos públicos via sindicato é muito maior do que uma única empresa, né? Então, conseguir as coisas em grupo via sindicato é muito mais fácil.
Os benefícios fiscais, eles só são dados se o empresário tiver associado ao sindicato. Sem contar a troca de experiência, eu imagino que isso não tenha preço, né? Como você próprio disse, o associativismo dividir para somar, né? São criar novos empreendimentos, criar grandes empresas que uma pessoa só, um empresário só, uma empresa só não teria condições de tocar um projeto desse. Mas quando você pega um sindicato forte, várias empresas, e você consegue criar um processo, uma empresa muito maior, que vai ajudar a cadeia, adensar a cadeia. Eu acho assim, quando você tem um sindicato que tem um número bom, que tem respaldo, para você adensar a cadeia, vamos trazer o pessoal do papelão para mais próximo, vamos trazer o pessoal da placa, vamos trazer... Então, quando você apresenta um número sindical, isso é muito mais forte do que apresentar uma cadeia, um número unitário, né? Sem contar os benefícios que já são de praxe, uma assessoria jurídica esplêndida, né? Uma área, no nosso caso, uma área verde, uma área comum muito bacana, né? Que a gente não pode deixar de citar. E, assim, a solução de problema. A gente não pode negar também que a gente tem problemas incomuns, né? Vamos citar aqui o resíduo. O resíduo é um problema comum, né? Que para uma pessoa, para uma empresa tratar, é muito complexo, mas para tratar via coletiva é muito mais fácil, né? Então, tudo isso a gente consegue tratar via coletiva. Então, assim, a grande força sindical do Sindimol é, de fato, essa situação essa capacidade de solução de problema, essa capacidade de trazer empresários e trazer gente boa para nós, para adensar a nossa cadeia, ficar mais competitivo, que é o que todo mundo quer, né, Carlos? Não adianta pensar uma outra hipótese. Bruno, o crescimento e o desenvolvimento da indústria moveleira de Linhares nas últimas décadas é significativo. Entre os grandes feitos que aconteceram aí na região nesse período foi a instalação dessa indústria de painéis, que o sindicato teve participação determinante, né? A Placas do Brasil, no caso. Eu queria que você falasse mais para nós sobre essa participação do sindicato e o que isso significou e o que representa para a indústria moveleira ter essa base tão representativa da matéria-prima do móvel tão próximo e tão perto de vocês. Carlos, eu vou responder a sua pergunta de trás para frente. Se a gente for falar do que representa a Placas do Brasil, eu vou te falar sobrevivência, né? O Polo de Linhares só cresceu e só ainda sobrevive em virtude da Placas do Brasil, né? Porque a gente tem a principal matéria-prima a 100 quilômetros. Enquanto isso, nós estávamos do principal fornecedor a 1.200, 1.500, 1.100 quilômetros. Nós estamos falando de uma matéria-prima que, num roupeiro, representa 60%, né? Exatamente. Né? Então, assim, hoje a Placas do Brasil é uma questão de sobrevivência. O Luiz Cordeiro, que é o presidente do conselho, meu amigo também, esses dias deu uma entrevista que nós temos uma indústria exclusiva de chapo. Não temos uma indústria exclusiva de chapo, mas temos uma indústria que, de fato, surgiu do nosso sindicato, né? Um sonho possível, é importante ressaltar isso. Um grupo de empresário, há 20 anos, 15 anos atrás, resolveu fazer um estudo de uma indústria de MDF. Naquele tempo, pensava-se numa indústria de 15 mil cúbicos, né? 12 mil cúbicos, que é o que produzia, é o que consumia aqui a nossa região. E assim, o estudo foi criando força, foi criando corpo, foi trazendo, isso que é muito interessante do nosso sindicato, porque o contato com outros sindicatos, com outros empresários, é muito forte. Então, nós montamos o projeto e fomos vender pelo Estado. Só o Sindimol não tinha braço para abraçar um projeto desse tamanho. E conseguimos trazer o produtor de eucalipto,
conseguimos trazer a empresa de metal mecânica, conseguimos trazer a empresa de elétrica. Então, montamos um grupo muito bacana, muito forte. Da onde surgiu a Placas do Brasil. É uma SA com 33 acionistas, 34 acionistas, e que vai muito bem. Esse ano passado, performou muito bem, né? Uma coleção de revestido muito bacana, que está numa performance maravilhosa, né? E sem contar a qualidade do MDF Cru, que é o que nos atende, né, na grande maioria, que está assim, esplêndida, e nós não conseguimos nos enxergar sem a Placas do Brasil hoje. E a quantos cúbicos ela chegou hoje, atualmente? 35 cúbicos. 2 vezes e alguma coisa a mais do que o originalmente projetado. Não. Aí, ao longo desse tempo, se a gente for contar a história do projeto todo, a gente vai ficar aqui hoje e amanhã. Vamos fazer um outro programa para isso, então. Podemos fazer. Vou convidar o Luiz, né? Isso. Muito bom para isso. Vamos fazer assim. O que é a FEMOL? Cara, essa é a menina dos olhos, né? A gente não pode vender o Sindimol sem falar da FEMOL. A FEMOL chama Associação Feminina dos Moveleiros de Linhares. Completou 15 anos esse ano. Tivemos a oportunidade de comemorar junto com as mulheres da FEMOL. Um momento muito emocionante, muito marcante, de fato, de muitas lembranças. A FEMOL hoje funciona dentro da nossa instalação. Um galpão que antigamente era usado para estúdio, nós aprimoramos, adequamos. Hoje atendemos 410 crianças diurno, matutino e vespertino. Essas crianças têm reforço escolar, aula de futebol, aula de natação, aula de música, informática, atendimento psicológico, assistência social. Então, assim, é um projeto maravilhoso. Nesses 15 anos, já atendemos 8 mil crianças. Puxa vida, é muita coisa. 8 mil crianças. Nós recebemos, há pouco tempo, 30 dessas crianças que hoje são adultos lá no projeto e deram seus depoimentos. É maravilhoso. Então, falar do Sindimol sem vender a FEMOL é praticamente impossível. Então, assim, é um projeto social de respeito. Nós estamos citados no Manual de Boas Práticas da CNI. Né? A FEMOL está citada no Manual de Boas Práticas da CNI. Isso é um motivo de muito orgulho, um projeto muito sério e de um brilho de atuação incrível. É uma associação feminina que visa o bem-estar da sociedade aonde ela atua. Nós vivemos, nosso sindicato, nossas empresas são praticamente numa periferia da cidade, né? Então, são 8 mil crianças que a gente fez a diferença na vida delas aí, tirando da rua, tirando do crime, dando profissão, dando encaminhamento, quem sabe até tornando aí novos empresários, por que não, né? Muito emocionante falar da FEMOL. Bruno, partindo para o setor moveleiro, além da fronteira de Linhares, a gente tem experimentado uma evolução no setor como um todo, mas existem ainda desafios e temas que precisam ser enfrentados, né? Um dos que eu elenco para você, para saber a tua opinião, é o calendário de feiras do setor, né? Você acha possível haver um entendimento para harmonizar esse calendário? E quando eu falo harmonizar, não estou falando em alguém desistir de fazer uma feira, não é isso, não. Apenas sentar e definirem um cronograma que seja racional. Carlos, eu acho extremamente necessário. Né? Não acho só possível, como acho extremamente necessário. E isso, vamos falar de feira, tanto de feira do moveleiro em si, feira do fabricante, feira de máquina, feira de matéria-prima. Acho que tem que haver um comum acordo para datas mais flexíveis, para logísticas melhores, né? Eu acho que é importante isso, né? Uma vez que as feiras são caras, as feiras dispõem de muito tempo, dispõem de recurso,
Então, eu acho que a gente precisa, de fato, de repente, via Abimóvel, sentar e organizar esse calendário. Isso é uma questão de sobrevivência das feiras, inclusive. Eu vejo também que um espaço que existe para ser ocupado é uma cooperação entre os sindicatos, né? Até eventualmente em assuntos específicos pode ser que haja alguma coisa, mas dá para fazer mais, não dá, Bruno? Em Dá, termos de dá. cooperação. Eu acho que a gente precisa alinhar aí entre os principais sindicatos e tornar isso um senso comum e fazer com que seja menos individual e mais coletivo. A gente tem que pensar aí de fato no todo. E dentro dessa linha de pensamento, como é que você avalia o trabalho da Abimóvel? Eu acho que assim, a Abimóvel é o principal agente para conseguir organizar isso daí. Eu tive a oportunidade de conversar com a Maristela há algum tempo, a gente tocou bastante nesse assunto, e eu acho que ela é o principal agente para esse entendimento, né? Uma vez que todos nós estamos unidos a ela. E considero o trabalho da Abimóvel assim, um trabalho de extrema importância junto ao governo federal. Eu acompanhei muito mais de perto nesses últimos tempos o trabalho que fizeram via Abimóvel junto com o governo, via Abimóvel junto com os órgãos de fiscalização, enfim. Eu acho que é um órgão extremamente importante para a sobrevivência da indústria. E acredito que seja o principal agente para tratar e organizar essa cadeia de feiras aí. Você tem algum índice que apure o crescimento dos seus associados no ano 2021 comparado a 2020? Então, cara, 2020 é um ano muito fora da curva, né? Nós tivemos uma empresa em 2020 que cresceu 100%, né? Então, é até difícil falar sobre essa relação agora. 2021 a gente não apurou ainda, a gente não fechou. Mas o ano foi um ano de altos e baixos. Assim. A gente teve indústria que teve carteira cheia de janeiro a dezembro, tivemos indústria que passaram bons momentos mais complicados, né? Mas, no geral, a gente classifica 2021 ainda como um ano bom, né? Ainda como um ano de bons negócios, de mercado aquecido, né? Mas não dá para comparar com 2020. Aí é uma situação muito atípica. E 2022 é um ano que também, como você mesmo disse, definindo o cenário da sua empresa, ele é um desafio para quem planeja. Afinal de contas, a Eu gente não acho, sabe como vai se comportar a política, a economia. eu acho que 2022 é um ano que requer cautela, né? Já dizia um grande poeta que caldo de galinha, cautela e dinheiro do bolso nunca matou ninguém, né? Então, acho que é um ano que requer uma certa cautela, requer um certo planejamento mais ponderado, que requer assim um pé no chão muito muito mais do que esses anos que se passaram, né? Para a gente não ter nenhuma surpresa, porque a gente sabe que o longo prazo ainda é meio incerto, um cenário econômico muito complexo e um cenário político ainda muito indefinido. Então, a gente acredita que seja um ano de mais cautela. E essa cautela ela pode abrir oportunidade para ampliar o percentual de exportação. E a exportação, que, aliás, no polo de Linhares existe já uma tradição, né, exportadora. E Então, como é que está esse estágio atualmente? tá assim, nós somos afetados e ajudados por algumas situações. Hoje não é segredo que os fretes internacionais estão assim completamente fora do que a gente sempre pagou, né? E isso tem aberto algumas boas oportunidades para a América do Sul, o, uma vez que ficou muito caro trazer o móvel de fora, né?
Então, a exportação de Linhares é crescente hoje. A A procura logística também, né? Os containers logística, estão né? enlouquecidos. Logística. Então, assim, a procura pelo móvel linharense, do nosso polo, cresceu muito na pandemia, cresceu muito em 2021. Hoje nós já temos empresas exportando 30% do seu faturamento, né? Isso é um número muito relevante para uma indústria. Nós temos empresas que exportam muito pouco, estão iniciando agora, até por causa da questão de estrutura, né? Está se organizando, mas, no geral, a grande parte já tem um pezinho lá fora, e eu acho que é um momento crucial, com um câmbio favorável, né, nesse caso, para realmente diversificar e colocar o pé fora do país. Muito bem. O Vitrine Setor Moveleiro de hoje, nós temos a presença do Bruno Barbieri, que é sócio, proprietário, diretor da MGM Móveis, e é o presidente do Sindimol nessa gestão 2020 a 2023. É isso? 2020 Exatamente. a 2023. E, Bruno, nós estamos partindo para o final do nosso programa, e eu quero deixar aberto para você, então, para você dizer o que eu não perguntei e falar, eventualmente, aquilo que eu perguntei e que não teve oportunidade de aprofundar. Então, Carlos, acho que foi uma entrevista bem bacana. Dizer que me perguntaram esses dias, inclusive, e qual o principal. Se eu fosse usar uma palavra para definir o sindicato: associativismo. Sempre associativismo. O único caminho do crescimento, o único caminho do desenvolvimento é esse. Então, o polo que ainda tem um associativismo travado, revejam os conceitos, porque dividir para multiplicar é muito melhor do que dividir para subtrair, né? E no nosso caso, a gente divide e sempre multiplica. Sempre multiplica. Mas está muito completo, bem completa essa entrevista. Eu quero parabenizar as gestões anteriores e a sua por manter vivo esse lema tão importante do associativismo e fazer com que ele sirva como elo irradiador de práticas e políticas tão boas e tão bem-sucedidas como vocês têm tido na história do Sindimol e na história da indústria moveleira de Linhares e região. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua participação no nosso programa. Vamos marcar outra vez para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto da placa. Vamos aprofundar. Eu que agradeço, obrigado. Acho que uma oportunidade boa para a gente falar também seria marcar com as mesas da FEMOL. Elas adorariam dar o depoimento delas. Tenho certeza que você ficaria encantado. Vamos marcar, sim. Vai ser um prazer, uma satisfação conhecer um trabalho tão dinâmico como esse que vocês fazem. E eu entendo, na minha opinião, sabe, Bruno, que a função do empreendedor é ser um agente de transformação. E agente de transformação a partir do entorno. Mais ou menos assim, você quer mudar o Brasil? Comece arrumando a sua cama, comece cuidando da sua casa, do seu quintal, e através disso você começa a formar uma massa crítica, construtiva, positiva, contagiante, e daqui a pouco a gente tem uma sociedade mais justa, mais igualitária e melhor para todos. Parabéns. Não tenho dúvida. Pela iniciativa. Obrigado. O Papai do Céu abençoe a todos. Obrigado, um abraço para você e até o nosso próximo encontro.